Lembra de alguma coisa? Esse menininho, eu cuidei dele na Santa Casa. Dei o primeiro suporte quando ele chegou. Tadinha, ele estava bem feio mesmo. Eu fiquei chocada na época, porque nunca tinha visto algo igual. Ah, e agora que eu lembrei desse caso do menino que era maltratado, acho que ele estava na guarda também, não estava? Da avó, alguma coisa? Estava na guarda da tia, porque a mãe é usuária e ninguém queria. E a tia fazia magia negra com ele. Ele é uma É, criança bem oprimida, tadinha. Ele só sabia falar sim, sim, sim. Só falava sim. Tadinho. que dó. Teve um recente agora também que eu vi no interior aqui, acho que foi Bataguaçu, que a mãe chegou a matar a menina de 10 anos, né? Porque a menina ia denunciar o padrasto de abuso. Passou esses dias no jornal e aí a mãe, para a menina não denunciar, ela matou a menina. Meu Deus, esse daí eu não estava sabendo. Eu vi também, tadinha. No E ela interior enterrou aqui. a menina no formigueiro, né? Esse foi horrível. A mãe fez isso? A mãe. Foi. Junto com o irmão de 13 anos. Misericórdia. Passou acho que semana passada no jornal. Meu Deus. Pessoal, eu iniciei a gravação da aula, tá bom? Eu tinha começado a aula e tinha esquecido de iniciar a gravação, tá? Então, a gravação tá ativa agora, tá bom? Então, voltando um pouquinho, a gente vai dar sobre violência à criança. A Daiane acabou de entrar em sala, tudo bom, Daiane? Tudo, prof. Bom dia. Eu não consegui entrar antes porque tava travando. Minha internet aqui tá uma bênção. Eu tô no interior, daí tá muito ruim. Tá bom, bom que você conseguiu agora. Tá, e um caso muito marcante. Nós estamos falando, Daiane, eu perguntei se alguém lembra de algum caso com violência de criança. Você lembra de algum? Lembro, foi a semana passada, retrasada. Eu não lembro, eu tava assistindo aquele jornal da Record, que tem o Bate, aquele repórter bem conceituado. Daí eu tava mexendo no celular, daí de repente eu vi um caso de estupro, que a criança no caso assim, a menina de 10 anos foi reclamar com a mãe do que estava acontecendo, que o padrasto estava fazendo com ela. Aí a mãe, eu acho que se revoltou, foi e matou a menina. Daí enterrou a guria. É esse, Daqui né? de Brasilândia. É Brasilândia. Brasilândia. Nossa, meu Deus do Muito céu. triste. Que absurdo, né? Coragem de uma mãe fazer isso, né? Ai, que horror. A gente tem aqui um exemplo da mídia, né? Tem o Wellington, né? Que lembra que ele entrou na escola e fez aquela chacina com as crianças, lembra? Assim. Né? A gente tem essa violência, é um adolescente fazendo a violência, né? Então, vocês deram exemplo de adultos fazendo a violência. E aí a gente tem um adolescente fazendo a violência. Um caso muito marcante que a gente tem, né? É do caso da Nardone, né? Verdade. Então, e aí foi, né, o próprio pai que acabou jogando a criança. A gente não consegue entender, né? Não sei se todos têm filho. A Naína não tem filho. A Andressa tem filho? Tem, uma de 10. Tem. Daiane, você tem filho? Tem uma de 6. Carolina tem filho? Não. Não? Não. Então, acho que é só a Naína e a Carolina, então, quem tem filho. A gente não consegue imaginar, mas eu acho que vocês têm sobrinhos, né? E é um amor muito grande. Então, a gente não consegue imaginar um tipo de violência dessa, né? Nem ser sofrida, nem a criança sofrer, e nem a gente fazer uma coisa dessa, né? Sobre adolescentes, a gente falou um pouquinho sobre bullying, né? Alguma de vocês visualizaram algum vídeo que eu postei ou procuraram na internet? Não. Viram algum ou não? Não. Não?
Tá, então a gente tem aqui, né, o caso de bullying, né, que isso gera também uma violência, né, então fala aqui, ó, um adolescente de 15 anos foi baleado nas costas quando descia do ônibus, né, e quando ele foi pedir ajuda, ele não conseguiu, morreu. Então, a mãe acha que ele sofria de bullying, né, porque os alunos riam muito dele pela obesidade, tá? E outro também que foi um de 17 anos também, que foi espancado, né, agredido pelos colegas, tá? Então, assim, a gente, às vezes, pelo bullying, não é só uma violência verbal, né, que as crianças, os adolescentes sofrem. Acontece realmente o ato da violência física, tá? Então, pela epidemiologia, que fala pela Organização Mundial de Saúde, em 2002, né, isso daqui é bem antigo, a gente tem dados mais recentes que ultrapassa, triplica esse valor de 53 mil crianças, né, de 0 a 17 anos que são vítimas de homicídio, tá? Então, a primeira causa é entre mortes de adolescente e crianças, entre 5 e 19 anos, tá? E em 1961 foi reconhecida como a síndrome da criança espancada, né? Então, ou seja, é antigo isso daí, né, em 1960, eles colocaram essa síndrome, né, que são crianças que são vítimas de violência, tá? A gente tem ali, então, mais de 5,7 milhões de crianças que recebem também trabalho, né, regime de servidão, de escravidão. Então, isso também é uma violência. Então, quando a gente coloca a criança para fazer alguma atividade dentro de casa, a gente está ensinando elas, né? Eu não acredito que isso seja escravidão, mas a partir do momento que a gente tira a prioridade da criança, você tira o lazer dela, o estudo dela, para colocá-la para trabalhar, isso já entra como servidão, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem tá perguntando, tá? Daiane, eu ativei seu mudo, tá bom? Para não ter interferência na minha voz, aí fica mais nítido para vocês, tá? Deixa eu só colocar aqui. Tá? Então, aqui, a gente tem ali, vou passar essa daqui. Então, a gente tem aqui, ó, violência. Aonde ocorre a violência, né? Ela vai ocorrer dentro da nossa casa, tá? No meio da família, na escola, tá? É no ambiente onde ela vive, né? Então, assim, se ela tá na rua, brinca o tempo inteiro na rua, ela pode estar sofrendo violência de outras crianças, pode estar sofrendo bullying, né? Ela tá dentro da escola ou dentro da família, tá? Então, aonde ela estiver, ela é vítima de violência, tá? Então, ou seja, muitos escondem isso da sociedade, né? Então, a gente consegue observar, né? Nós que somos da saúde. Eu tenho o próximo slide. Esse conteúdo está postado no Encontro 8, tá, pessoal? Que é o nosso encontro da semana. Então, lá tem tudo. Tem uma atividade também para vocês poderem estar me entregando no final de abril, que é para fazer a sistematização sobre a violência com a criança, tá? Então, vocês vão montar uma sistematização e vocês vão colocar lá o diagnóstico, tá? O que essas crianças podem estar sofrendo e acham um diagnóstico para elas, tá? Da parte psicológica, social, física, tá? Então, a gente tem lá. A maioria são parentes, né? Que podem estar fazendo o abuso sexual também da criança, tá? A gente tem ali quase 71,5%, né, dos agressores são dos pais biológicos, poucos são aqueles que têm a guarda das crianças, né, que às vezes, mesmo assim, às vezes acontece de ter a guarda da criança e a avó, né, no caso daquele menino, da tia, ainda continuar fazendo o abuso, né, fazendo a agressão, a violência contra essa criança, tá? 63%, 63, quase 64, pai e mãe, né? 11,3 são padrastos e madrastas, tá? A maioria que acontece violência sexual são pais, são homens, tá? Inclui também os padrastos, e violência física já é mais a mãe, tá? Que acomete esse tipo de violência,
né? Eu creio assim que como a mãe cuida mais, fica mais em casa ou, né, não tem como abusar da criança, né? Ela vai mais parte para a parte física, tá? E a parte de sexual já cabe mais aos homens, tá? Então, ou seja, em vez do ambiente o ambiente familiar dela ser um lugar de aconchego, de segurança, né? De um lar ser estruturado, é onde mais acomete a violência, tá? Então, ou seja, ali fala que não é só a classe baixa, né, que comete violência, né? A classe alta também, ou seja, ela está em todas as classes sociais, tá? O abuso sexual, ele é o maior grupo, né? Parte de socioeconômico, assim, mais baixo, tá? Então, assim, não sabe se entender se é por causa do estresse, né, da família que não tem tanta situação financeira, ou são os problemas de socialização, né? Eu acho que nada disso substitui, né, a violência quanto à falta de dinheiro. A gente não pode trazer isso como o maior fator, tá? Então, a violência física, ela tem mais probabilidade, né, de trazer crianças imaturas, crianças alcoólicas, crianças violentas. Quando a gente tiver presencial, eu quero mostrar para vocês um vídeo que fala do relato das pessoas que geram violência, né? Fizeram uma entrevista, um documentário com homens que eles batiam, eram agressivos e abusavam também de crianças. E aí esse documentário fala qual que é o motivo deles fazerem isso, né? E aí fala que eles foram violentados quando eram crianças, eles apanharam muito quando eram crianças, sofreram abusos, e isso gerou adultos violentos, tá? E abusadores. Então, ou seja, cuidado, né, na hora da educação da criança, cuidado, assim, do limite da educação para não gerar uma violência, né? Às vezes a gente perde o controle um pouco, né, dependendo de como a criança mas a gente tem que conscientizar elas, aprender a educar, né? Eu lembro que na minha infância, a minha mãe não precisava me bater. Lógico que às vezes ela pegava a varinha, mandava eu escolher a varinha que era para eu apoiar, tá? E tinha que fazer barulhinho ainda. E só que assim, ela olhava para mim e eu já sabia que eu tinha que parar de bagunçar. Então, ou seja, não precisava gerar tanta violência para você poder educar uma criança, tá? Então, a gente tem aqui o que significa o pacto do silêncio, tá? Então, ou seja, a pessoa, né, o abusador, o violentador, ele manipula essa criança, tá? Então, ou seja, às vezes bate, briga, mas fala que é para proteção, que é para educar, né? A gente não pode pesar tanto a mão. E aí fazem assim, que não é para contar para ninguém, né? Que não ameaça alguma coisa, fala que vai tirar o lazer, né? Então, assim, eles criam um pacto do silêncio com essa criança, principalmente o abusador também, né? Ó, eu vou contar para sua mãe, eu vou matar sua mãe, ou alguma coisa assim de ameaça, tá? Então, a gente tem aqui, né, as vítimas, né, com agente agressor. Então, ou seja, os membros da família e os outros têm ocupando a posição de vítima. Então, ou seja, eles sempre têm uma desculpa, né, um argumento para poder justificar essa violência com a criança, tá? Então, a gente precisa ter um equilíbrio. Nós, da equipe da enfermagem, principalmente nós enfermeiros, quando a gente está no hospital, né, que a maioria, né, vive em hospital ou que já são técnicos, igual já citaram aqui no grupo, né, que quando cuidou daquela criança ou que viu aquela criança, a gente já recebe essa criança precisando de cuidados hospitalares, né? Só que a gente tem que observar lá na unidade básica de saúde, quem que são essas crianças que estão sofrendo a violência, né? Tem o próximo slide que eu vou mostrar para vocês, que eu vou colocar aqui, que está postado lá também, que são sinais que a gente tem que observar, que são crianças vítimas de violência,
tá? Então, pode ser uma marca, uma queimadura, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, a gente precisa identificar isso. Então, hospitalar, a gente já recebeu a criança lá. Então, a gente sabe que ela já sofreu, né? Ela tá lá para ser cuidada. Agora, na unidade básica de saúde, a gente tem que observar no convívio, né, com aquela criança, né? A gente vai fazer um grupo hiperdia ou algum grupo de estratégia da unidade básica e vamos ver essas crianças que estão vindo com esses pais, acompanhado desses pais, né? Então é nisso que a gente tem que estar percebendo. Uma visita domiciliar, né? Essa criança é muito quieta, essa criança ela foge dos nossos olhos, ela é amedrontada, né? Então, como que é esse comportamento? É isso que a gente tem que estar observando, tá bom? Então, quando a gente fala de ato ou omissão que é praticado pelos pais ou responsáveis, né? Então, que eles podem estar causando um dano físico, sexual ou psicológico, tá? Isso implica em transgressão, poder, dever de proteção do adulto, tá? Então, isso é uma negação do direito da criança. Então, ou seja, já que o adulto ele tem poder de proteger, né, poder de cuidar, isso não pode se caracterizar, né, como uma violência, tratar mal, tá? Isso Guerra fala lá em 2001. Então, a gente tem lá todos os tipos de violência com a criança, né, que a gente até viu com os adultos, né, com mulheres, as crianças também sofrem, né? Então, ou seja, até a parte, vamos supor, patrimonial, não dá um conforto adequado para a criança dentro da casa, né? Então, isso tudo entra também com a criança, tá? Lá na Constituição Federal, fala que é dever da família, da sociedade, do Estado assegurar a criança e o adolescente com prioridade, né? Então, nós adultos temos que dar direito à vida dela, à saúde, à alimentação, educação, né? Não tirar ela da escola para colocar no trabalho, né? Não deixar a criança dormir, né? E isso também implica, tem pai que não força a criança para a escola, fala que não vai perder nada, que não tem importância, que deixa a criança faltar, que às vezes viaja, né? Então, isso também implica dentro do artigo 227, tá? Então, não só a família, às vezes, quer aplicar violência, não quer dizer que faltar a escola também, dar educação para a criança, isso também infringe o código, tá? Você dá lazer para ela, deixar ela brincar, né? Os adolescentes incentivar a profissionalização, né? Incentivar a cultura. Então, tudo isso daí entra na Constituição Federal, tá? Então, eu tenho lá o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? 8069, o artigo 5, fala que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, a gente falou de bullying, né? Exploração do trabalho, violência, crueldade e opressão, tá? Entra a parte psicológica. Punido de forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão dos seus direitos fundamentais, tá? Então, a gente precisa entender essa lei 8069, que fala que a gente precisa, tá? Tá cuidando da criança. Lá no estatuto, continuando, fala que você submeter a criança ou adolescente, tá, à sua autoridade, né, ela tem pena de reclusão de 1 a 5 anos, se resultar em lesão corporal grave. Reclusão de 2 a 8 anos, se você tiver lesão corporal gravíssima, e de 4 a 12 anos, se resultar em morte, tá? Eu penso assim, que... Ah, não, aí fala ali, reclusão de 15 a 30 anos, né? Eu penso que é pouco, né? Para tirar a vida de uma criança, tá? Aqui fala que teve um estudo, lá em 1986, tá? Que fala que o QI de 1.510 crianças de 2 a 9 anos que se submeteram a punições corporais, viram que eles sofreram com isso quando adulto, tá? Então, eles apresentaram um quadro, tá? De crianças violentas. E aqui fala que as consequências dela, né?
tem padrões como verdades e ou os reproduzem em suas relações sociais. Então, ou seja, isso reflete. Então, ele acha que aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele vive, é uma verdade, porque ele acostumou a ser desse jeito, ele cresceu desse jeito, né? Então, ele não entende mais que isso é uma violência, tá? Então, ou seja, essas crianças que foram violentadas lá, elas acham que é a forma correta de educar uma criança. Então, a gente tem aqui, né, o que mais marca uma criança é o psicológico dela, é o emocional dela, tá? Então, fala que aqui alguns estudos mostram que o fato de ser sofrido ato de violência na infância está relacionado aos comportamentos de risco, né? Então, ou seja, a pessoa, quando ela crescer, ela pode fazer o consumo de cigarro, de álcool, de drogas, né? Elas serem mais obesas, ter menos atividade física. Então, todos esses traumas que ela carrega quando ela se torna adulto, isso pode gerar doença, né? Pode gerar morte. Então, isso traz traumas físicos e psicológicos, né? O emocional da criança fica abalado, né? Ela vai ser um adulto frustrado. A gente não pode, né, generalizar todos. Tem gente que sofreu abuso, tem gente que foi violentado e nem por isso são hoje adultos, né, doentes psicologicamente. A gente não pode generalizar, mas a maioria é sim, tá? Então a gente tem ali, né, insultos, apelidos, né, entre crianças e adolescentes, pode ser exemplo. Eu lembro que quando eu era criança, eu sempre fui loirinha, então era considerada a loira burra, loira burra. Tinha aquela música do Gabriel Pensador, né? Loira burra, né? Então isso era um bullying. Mas antigamente, isso não era considerado como bullying, nem como uma violência psicológica, né? Então hoje, muitas coisas estão tendo nomes, né? Muitas coisas hoje sofrem penalidade. Então, mudou muito, né? Hoje, eu garanto que por ter uma barreira agora, né, de você aprender a se controlar ou ter leis, eu acho que hoje as crianças, elas vão ser adultos menos traumáticos, assim, eu acho que menos doentes psicologicamente quando eles crescerem, né? Acredito eu. Tá? Professora, pode falar, Andresa. Você acha que também as crianças elas não aceitam mais não? Ou estão mais maldosas também em relação a esse bullying? Olha, Vanessa, Andressa, desculpa, eu vejo que tem algumas crianças que não têm limite, eu vejo que elas estão muito mais desafiadoras, né? Eu vejo crianças, às vezes, amigas, né? Filhos de amigas minhas, que a criança tem 2 anos, 2 anos e meio, que quase pisa na cabeça dos pais. Que realmente você não pode dizer não, que elas se rebelam, né? Elas dão tapa na cara já desde criança, né? Eu vejo a minha bebê tá com 8 meses, vai fazer 9 meses. Quando eu tiro alguma coisa da mão dela, né? Olha como que pode. Ela fica brava, ela faz birra, ela quer pegar assim meu rosto, quer pegar minha mão e me apertar de raiva, né? Então, como que é o psicológico da criança? Então, se a gente não tiver um controle, um domínio desde pequeno, né? Elas vão fazer o que elas querem, né? Então, assim, o que eu faço hoje com ela? Eu pego no bracinho dela, assim, e faço assim, não pode, né? Não pode. Ela fica me olhando. Então, assim, você tem que tentar corrigir já desde pequeno. Então, eu fico, assim, surpreendida com a minha bebê de 8 meses fazendo isso. Ela me arranhou hoje no rosto, porque eu não estava querendo pegar ela. Ela grudou no meu rosto, assim, com raiva, né? Ela faz assim,
Então, ou seja, se você não controlar seu filho e não der um castigo, né? Você não pode fazer moeda de troca, né? Ó, se você não fizer isso, eu não vou te dar tal coisa. Você tem que educar, tá? E eu acho que as crianças hoje de 10, 12 anos, que já estão entendendo mais, hoje elas são crianças ameaçadoras para os pais. Tá? Então elas falam, eu vou denunciar para o conselho, né? Então elas já sabem que elas têm poder, porque isso está muito na mídia, né? Isso daí você não pode gerar violência, você não pode bater, né? Então eu tenho assim alguns exemplos que falam que a criança, que o pai bateu alguma coisa, já chega na escola e já fala, meu pai me bate, né? E aí a professora já fica em alerta, mas não sabe o nível de educação que está tendo em casa, né? Igual eu falei para vocês, não pode comparar o espancamento com a educação. Eu acho que dar umas palmadas às vezes não vai fazer mal a ninguém. Você não pode gerar marcas na criança, não pode feri-la ela psicologicamente, trazer traumas para elas, né? Eu penso dessa forma. Mas alguém quer dar exemplo aí dos seus filhos? Como que é essa educação? O que vocês fazem? Tranquilo? Tá? Então, aqui é um relato de uma criança. Pode falar, Daiane. Quer falar? Não? Desativa seu microfone. Tá ativado o microfone. Desativa ali no cantinho. Você consegue. Aqui tem uma barra. Quer ver? Aqui tem uma barrinha, aí tem um microfonezinho. Clica nele, que aí você consegue. Isso aí. Pode falar, Daiane. Ah, tá. Acho que foi o ano passado, aqui em São Gabriel do Oeste, né? Que eu tô aqui por conta da paralisação. Daí o ano passado, foi início do ano passado, se eu não tô enganada. Igual você tá falando aí, prof, a educação, o nível da educação que as crianças hoje estão, assim, desafiando, entendeu? Daí, um menino aqui de 12 anos, ele estava indo mal na escola, né? E a mãe, na verdade, aí era o padrasto, não era o pai, mas a mãe resolveu tirar o celular, falou que não, porque ele estava uma forma de correção, entendeu? Que ele estava indo ruim na escola, só queria ficar em celular e tal. O menino se enforcou. O menino se enforcou. Aí eu fiquei chocada. Como assim? Se eu olhava assim a foto do menino, ele era assim, cara, uma criança. Meu Deus. Sabe assim, bem miudinho. Eu não entendo. Igual você estava falando aí sobre o limite que tem que ser passado às crianças. Eu acho que, igual foi falado aí, você falou da sua bebê e tal. Acho que tudo começa desde pequeno. Tipo, a criança tem que aprender a ouvir não. Não é não. E eu não sei como era a criação dessa criança, mas pessoas próximas a ela me falaram que, tipo, quem dominava era o menino, esse menino de 12 anos. Tipo, ele falava, não quero, não faz, não posso, pronto, era aquilo ali. Ele falou e a água parou. Daí, no dia que ele ouviu um não, que ele queria o celular, a mãe falou que não, ele passou a corda no pescoço. Aí ele deu entrada no hospital já com morte cerebral, só que daí não foi falado para a mãe, né? Porque a mãe assim estava em estado de choque, filho único. Daí aí ele foi de vaga para Campo Grande. Aí acabou que lá é porque assim, não foi, os médicos daqui deixaram para os médicos de lá passar a informação, passar a forma que o quadro do menino, entendeu? Daí só falaram que ele estava instável e tal, e que precisava de vaga, mas ele já não respondia, entendeu? Daí ele passou uma semana porque a mãe não queria, não aceitava que ele já tinha partido. Daí ele ficou uma semana, 6 dias para 7 dias internado, mas já na UTI e tal. Na verdade, ele tá ligado só nos aparelhos.
Aí aconteceu que, eu acho que teve todo um acompanhamento com a mãe e tal. Aí acabou que foi doado todos os órgãos, mas por conta, sabe, eu acredito assim, da criação, que a molecada hoje é terrível. Eu falo por conta da minha filha também, que às vezes se não segurar a rédea dela, quer dominar, não é assim. Então, eu me imagino. Eu também, o que eu vejo muito, sim, é a banalização do não, né? Você simplesmente, eu vejo muito na educação, e a gente tentando educar também, você banalizar o não, né? Você dizer simplesmente um não para a criança e não explicar o porquê daquele não, quais são as consequências, enfim. Então, acho que o que está acontecendo muito é isso. O meu ponto de vista é banalizar o não, né? E não levar a sério esse não do dia a dia, e a criança também, para ela, indiferente, né? Como se o não fosse nada, não uma proibição que realmente vai te trazer consequências, enfim. Mas na hora que a mãe decide falar aquele não realmente de proibição, que é aquilo que vai acontecer, a criança se revolta, né? Sim, não aceita. Porque nunca foi levado a sério, por que agora esse não é para valer? Entendeu? Então aí a criança se revolta e não entende o porquê disso e não aceita, e aí leva essas outras consequências que a gente está vendo aí, né? De muito suicídio, de filho se revoltando com a mãe, por exemplo, se é separado, eu vou morar com meu pai, então, porque lá eu faço o que eu quero, né? Às vezes pode acontecer isso, a gente vê muito, né? Quando pais são separados, né? Então, o que eu vejo é muito isso. Assim, até a gente, para ver a educação dos outros é mais fácil do que a nossa, né? Então, assim, você banalizar o não é o que está muito acontecendo e que eu vejo bastante, assim. Pode ser até que aqui em casa aconteça, porque a gente também não tem tempo nem paciência para ficar toda hora, minha filha, você não vai fazer isso, pode dizer isso. Você... A gente, na verdade, não para estar toda hora explicando, para estar toda hora, né? Porque o nosso dia a dia é muito corrido, a gente tem N coisas. Então, até eu vejo no meu ponto, assim, que às vezes eu falo, peraí, deixei passar, ou errei, e eu vou lá e, aconteceu isso. Ou às vezes no fim do dia, que, né, eu chego lá, ai, filha, aconteceu isso, desculpa, mãe, ou entendeu? Tentando ver onde eu errei para não deixar a coisa à vontade, entendeu? Eu falo isso daí, a gente tem que ter limite, né? É isso que você falou, nem sempre a gente consegue na hora explicar para a criança, né? Na hora, às vezes, você não consegue falar com ela, você não consegue falar o porquê, né, que você está fazendo isso. Então, assim, tem que ter muita sabedoria, né? Para saber o que você vai estar fazendo com a criança, porque até quando elas pegam um limite de idade, né, isso daí, né, elas, como que eu vou falar para vocês? Elas vão se apoderar daquilo que elas têm na mão. Vocês conseguem acessar aí o Encontro 8 do computador de vocês? Porque eu estou tentando abrir a outro negócio, só que esse programa não abre PDF, só abre Word. Vocês conseguem acessar aí o Encontro 8? Vou tentar aqui, prof. Tá. Tô tentando abrir, só um pouquinho. Tá. Lá no Encontro 8 tem esse conteúdo aqui. Eu até tentei colocar no slide aqui, tá escrito Violência contra a Mulher, é um PDF. Eu coloquei na pré-aula. Eu achei que ia abrir aqui PDF, mas não abre PDF. Eu quero mostrar essa parte para vocês dos sinais que tem. O meu tá violência contra a criança. Como que vai ficar as provas? Olha, então... vai ter? Não, prova vai ter. Se a gente entrar em maio, voltar em maio, eu acredito que 1 ou 2 semanas do nosso retorno já vão marcar prova já. Né? Meu Deus. Eu acredito que em vez da gente ter 2 provas, nós vamos ter só uma.
E eu acho, entendeu? Por causa do tempo, entende? Eu não E sei como que vai somar? Como que vai somar as notas? Porque eu tinha mandado, porque assim, eu era do noturno, daí eu mandei a. Aí foi feita a mudança e acabou que demorou para abrir o portal. Aí quando abriu, eu já tinha perdido, eu acho que um trabalho. Aí eu mandei, ai só Jesus na causa. Eu mandei um e-mail avisando, aí eu acho que foi num domingo. Daí eu falei, vou visualizar para responder, né? Aí quando você respondeu, prof, aí tinha cortado minha internet. Aí acabou que tinha passado o prazo de segunda-feira de mandar. Aí eu falei, aí nem mandei mais nada. Mas por conta da internet, eu não consegui mandar o trabalho que aquelas questões que era para resolver. Acho que você tinha me dado a chance de mandar na segunda-feira. Só que daí minha internet voltou na terça. Nem vou mandar porque já passou o prazo, já deve ter lançado as notas. Não, mas manda sim. Aí eu acho que essa parte daí eu fiquei sem. Posso mandar? Pode. Então Pode beleza. mandar, porque eu não lancei ainda as notas. Tá? Não, então eu vou mandar. Eu não lancei nada ainda de nota. Eu tenho que me organizar essa semana para poder fazer. Por que eu não lancei as notas? Porque eu tenho que dividir os trabalhos. Então, como eu não sei que tempo que nós vamos voltar, eu vou ter que fazer um esquema para tentar dividir para eu poder dar nota agora para vocês, para não faltar para o próximo, entendeu? Então, essa semana que hoje eu quero fazer isso daí, de fazer uma planilha. E aí eu já separei todo mundo que me mandou os trabalhos, né? Eu tenho todos os nomes. Eu só preciso fazer um esquema dos trabalhos para dar a pontuação. Então pode me mandar que eu vou lançar as notas amanhã, então. Aí você me manda beleza, prof. Tá? Obrigada. Tá. Estão conseguindo aí abrir? Naina conseguiu abrir? Encontrou? Abriu, tipos de natureza e violência, isso? Natureza e violência? Isso, deixa eu abrir. Slide? Não é o slide, é um PDF. Está escrito violência contra a criança em caixa alta. Está escrito na pré-aula. Nossa, o meu travou tudo aqui. É um slide? É um PDF. Violência, PDF. A violência contra a criança e adolescente é essa que eu estou dando hoje. Abriu. Está escrito só violência contra a criança. Acho que está na pré-aula. Pro, tá escrito tipos da natureza de violência. Isso, é isso. Tá como tipos? Não, no que a professora postou tá violência contra a criança. Aí você abre o PDF, o nome do PDF é tipos e natureza de violência. Isso mesmo. Abrem ali. Eu quero que vocês vão. Isso, tipo, desce. Espera todo mundo abrir, ó. Tipo de violência foi essas que eu já disse para vocês. Todo mundo conseguiu abrir? Tá abrindo, prof. Tá travando aqui. Tá, deixa abrir tudo. Aí eu quero que vocês coloquem lá marcas de queimadura, que vai estar todas as figurinhas lá. É a partir daí que eu quero falar para vocês. Porque a parte de cima, os antes, tá tudo já que é violência física, abuso, tudo isso que eu já falei agora. Só que lá tá uma forma mais de figurinha, né? Mais explicativo, que eu também quero que vocês estudem. Enquanto abrem aí, tá? Esperar todo mundo. Chega naquela figurinha, tá? Que tem um monte de sinalzinho de lesões, tá? Todo mundo abre aí, peraí, só um pouquinho. Ai, gente, travou tudo.
É para ficar nesse marcas de queimadura que está em rosa? Isso, esse mesmo. Misericórdia. Conseguiram abrir? Sim. Meu abriu. Consegui. Abriu? Então tá. Vamos lá, todo mundo. Consegui abrir. Tá. Alguém não conseguiu? Ixi, prof, o meu tá carregando, mas bem devagar. Mas pode dar sequência aí que quando eu abrir aqui eu já me localizo, tá? Então tá. Então ali, ó. Então vamos abrir ali. Vou explicando por aqui. Então ali no início, tá? Ele fala ali, né? Os tipos de natureza da violência, tá? Então eu tenho ali, né? Vamos voltar lá. Eu acabei falando para vocês para poder ir direto na figura, mas vamos voltar lá no começo, tá? Só para a gente poder estar dando acompanhamento. Eu vou acompanhar com vocês esse slide. Tá? Voltem lá, né? A gente tem lá a tipologia lá. Então, eu tenho lá, número 1, que fala violência autoprovocada, tá? Então, é contra si a violência, que às vezes é o adolescente que comete a própria violência com ele mesmo. Então, esse exemplo, né, que a Daiane eu acho que deu, né, Dai? Da criança que perdeu o celular, né? Foi, Daiane? Sim, foi eu. Então, assim, isso foi uma violência autoprovocada, tá? Então, ele mesmo causou violência contra ele mesmo. Então, quando eu falo de violência interpessoal número 2 ali, então, ou seja, é entre os membros da família, tá? É uma violência doméstica, comunitária, é entre, assim, as pessoas, tá? Que vivem com essa criança. A violência coletiva, que quando eu tenho grupos, né, que acontece a violência ali, então, assim, se ele está inserido, né, igual eu dei as outras aulas, que eles se inserem num grupo, uma tribo deles, um grupo de convivência deles, então é dentro desse grupo que causa violência, tá? Então, a gente chama de violência coletiva. Então, mudando o slide ali, violência de natureza. Então, eu tenho a física, que foi o que eu falei já para vocês, tá? A violência sexual, tem a figurinha ali. Todo mundo tá conseguindo me acompanhar ali? Sim. Então, tá. Eu tenho o número 3, violência psicológica, tá? A gente tem negligência e abandono, né? O descuido ali com a criança, o maltrato, né? Você não dá a moradia. Então, isso que eu falei para vocês, né? Que a gente tem que dar o mínimo para a criança. Violência financeira e econômica é também quando você priva a criança do lazer, que você não dá um brinquedo, que você não leva ela para passear, ou alguma coisa que envolve a parte financeira, tá? Mudando o slide, então, a gente tem também outras formas de violência, tá? Que é o tráfico de pessoas e de crianças, que acontece muito isso, a gente já ouviu falar muito sobre isso. O trabalho infantil, que a gente comentou agora, tá? A violência por intervenção legal, então, ou seja, às vezes acontece a violência também da polícia com esses adolescentes. A gente vê muito, se eles estão aprontando alguma coisa, a própria polícia, né, causa essa violência, gera essa violência.
tá? E aí tem também a tortura, tá? Então, mudando o slide, que tem os tipos de violência que a gente tem autoprovocada, interpessoal e coletiva, né? Fala ali autoprovocada, então, tentativa de suicídio, né? De suicídio. A gente tem ali interpessoal, que é dentro da família ou da comunidade, né? Dentro da família é a criança, o parceiro ou a pessoa mais velha. Dentro da comunidade, o conhecido ou o estranho, tanto faz, tá? Que causa violência. A coletiva. Então, eu posso ter social, política e econômica, tá? Então, ela pode sofrer a violência dentro do âmbito social dela, dentro da questão política, né? Que envolve os direitos dela e da parte econômica também. Então, o próximo slide, que fala sobre alerta para os sinais e sintomas de violência contra criança e adolescente, entra também mulher e idoso, é essa parte que eu quero que vocês olhem, tá? Passa o slide, tá? Que aí a gente tem essas lesões ditas como acidentais, tá? É o número 9 do slide, então na página 9 do slide. Que aí fala que são acidentais, que quando o adulto fala, né, que foi por acidente, que a criança caiu, né, que às vezes tem lesão, eu vou mostrar algumas figuras para vocês. Lesões que não podem ser explicadas pelo acidente relato, então vamos supor, fratura de fêmur, né, uma criança abaixo de 4 anos. Como uma criança menos de 4 anos vai quebrar o fêmur, né? Então, assim, a gente começa a observar essas lesões que não são característicos da idade, né? Se eu falo que eu tenho uma lesão de fêmur, uma criança de 7, 10 anos, tudo bem, a gente entende que ela sobe em árvore, que ela trepa em muro, que ela anda de bicicleta, né? Lesões em vários estágios de cicatrização. Então, ou seja, vamos supor, sempre a criança está com ferimento, né? Então, tem fases diferentes de cicatrização. Então, umas estão mais cicatrizadas, outras são lesões novas. Então, isso que fica meio duvidoso. A gente vai estar observando isso na unidade básica de saúde, tá? Lesões bilaterais, né, que a gente tem. Então, ou seja, caso de fratura de crânio bilateral, estranho, né? Porque quando cai, bate uma vez. Fratura, tem fratura nas duas costelas, né? Então, ou seja, é isso que a gente tem que estar observando, tá bom? E muito assim, a criança às vezes de manga comprida, de gola alta, né? Tá calor e a criança tá coberta, né? Escondendo os hematomas. Então, ali, todo mundo tá no slide 10, então, que é as marcas de queimadura, que tem todas as figurinhas lá? Sim. Então a gente tem aqui essas... Tudo conseguiu? Quem não estava conseguindo? Deu certo? Consegui. Sim. Tá. Então vamos lá. Então a gente tem ali, ó. Como que é a queimadura de prato quente? Né? Isso daqui são as crianças, tá bom? Você vê marca de bituca, de cigarro. Então você vai ver esses pontinhos na pele da criança. Marca de ferro, de lâmpada, né? Hoje lâmpada já não é mais aquela antiga que esquentava, né? Hoje a maioria é LED, então não esquenta. Mas a gente não sabe, né? Dentro da casa da pessoa lá, né? A condição dela para ter uma de LED. Marca de faca que esquenta. O talher, a faca, ou que esquenta no fogão para queimar a criança. Imersão, né, em água quente, então colocar a mãozinha, o corpinho, tá? Marcas de objetos, então a fivela do cinto, o próprio cinto, tá? De frigideira, de fio, então essas marcas de fio, de vara, de bater com vara, então a gente vê os sinais, tá? Mata-mosca é um pouco difícil, né, a gente vê, mas para vocês identificarem, ver lá se tem uma marca cheia de bolinha assim, pode se imaginar, de cabide, tábua ou espátula, mãos dos dedos, né, que aí a gente já é mais característico, mordida. Então, a gente tem que cuidar também a criança que vive com outra criança, irmãos. Porque às vezes a mãe não repreende aquele que está mordendo o pequenininho, e o pequenininho sempre está com marca de mordida, né? Então, é a criança gerando a violência, mas isso
é uma negligência dos pais, tá bom? Marca de pé, de chute, escova de cabelo, raquetada. Então, isso são lesões nas crianças. Isso a gente tem que estar observando. Muda o slide lá. Nossa. Então, a gente tem, olha, a queimadura de uma mão de uma criança, tá? Por imersão de água quente, tá? Na figurinha de baixo ali, cordas amarradas no pulso da criança. Então, a gente consegue ver essa parte da marca, tá? Mudando o slide, a gente tem síndrome do bebê sacudido, tá? Então, ou seja, crianças são chacoalhadas, às vezes choram muito, são agredidas, então ela pode ter cegueira, tá? Lesões, né, que causam na visão, atraso do desenvolvimento, convulsões, lesão de espinha, cerebral e até morte, tá? Então, mães que jogam bebê, né, que jogam criança pequena, que batem na parede, tá? A gente tem que estar observando muito essas crianças abaixo de 3 anos, porque são crianças que não falam, não sabem dizer, né, às vezes não relatam, não conseguem falar direito, ou por causa da violência são quietas, tá? Atraso no desenvolvimento da fala. Mudando lá o slide, no 14, a gente tem as lesões de face da criança, tá? Ou por tapa, ou por objeto. Nesse daí mostra o ferro, né? Que a mãe queimou com ferro. A boca queimada da criança. Então, assim, é uma crueldade, tá? Lesões abdominais, então, a criança, olha só, foi abandonada no metrô, tá? Foi esfaqueado pelo próprio pai, abandonado no metrô, gente, tentar, né, violência, atentado de morte. A gente tem lá a síndrome de Marchand, que é mais difícil isso daí, né? Que são sinais e sintomas de psicológico. Criança doente, né, psicologicamente, tá? Mudando o slide, aí tem a violência sexual, que é o que a gente já falou bastante. Aqui tem, isso daqui eu acho que eu passei em aula já para vocês, que eu mostrei o que a gente, acho que esse daqui eu não tinha mostrado para vocês, que fala assim, depois eu quero que vocês leiam, senão fica meio cansativo. Quais são os sinais e sintomas da violência, tá? O comportamento da criança, tá? Então, ou seja, às vezes elas não confiam no adulto, às vezes elas ficam envergonhadas, elas ficam... Eu vou ativar aqui o microfone, tá? Que aí qualquer coisa vocês só falam aqui, tá? Então, fuga de casa, ela tem vontade de sair, ela tem vontade de fugir. Quando chega algum adulto, ela quer ir embora com aquele adulto, tá? Sempre falando em morte. Então, isso tudo é um comportamento de uma criança que está sofrendo lesão, tá? As características da família, então, ou seja, ela sempre vai ocultar esse tipo de violência, vai falar que tá só educando, tá? Não mostra tanto amor pela criança, a criança tem medo, né? Dessa familiar, dessa pessoa, tá? A gente tem lá as crianças que desenvolvem a perda violenta da autoestima, então, ou seja, são crianças com um semblante baixo, triste, tá? Adolescentes que não se cuidam, tá? Tô passando os slides aqui. A gente tem lá no slide 22 que fala alguns fatores de risco, tá? Então, ou seja, a gente tem que ver, cuidar muito como que essa família tá tratando, tá? Se a gente vê que essa família se isola muito, é sinal que ela quer esconder essa criança, tá? Falta de comunicação entre os membros da família, fugas do lar, morte ou separação do cônjuge, tá? Então, isso tudo também interfere na vida da criança. Se o pai e a mãe também têm abuso de álcool, de vícios, tá? Ou seja, às vezes ela não sofre a violência física, mas ela sofre muita violência psicológica, tá bom? Ali, mudando o slide para o 23, então, o que a gente tem sinais de ausência do cuidado com a criança. Então, também eu tenho que observar se a criança toma banho, se a criança tem muita doença parasitária, ou às vezes tem muitas infecções recorrentes,
tá? Se tem dermatite de fralda, se tem muita cárie, se tem desnutrição, se tem atraso no desenvolvimento, tem dificuldade de aprendizagem, né? Problema de adaptação social. Então, tudo isso não é uma criança saudável, tá? Tudo isso é uma criança que está sofrendo algum tipo de violência, algum maltrato, alguma coisa, porque uma criança saudável, né? Tem até um post assim que fala que eu acho bem legal, que sempre está circulando aí pelas redes sociais, que fala uma criança feliz, uma criança saudável é aquela que grita, que brinca, né? Que chora, que é barulhenta, que se expressa. Isso sim a gente vê uma criança feliz, uma criança que não sofre nenhum tipo de violência, tá? Ali, entrando no slide 24, tá? Quem sofre de violência pode desenvolver quadro de depressão, transtorno de ansiedade. Lembra que eu falei que essas crianças, as obesas, né, que comem demais, hiperatividade, lógico que a gente não pode confundir a hiperatividade de um autista ou que tem uma doença, né, diferente, do que aquelas crianças que não param, que são rebeldes. Então, ou seja, pode acontecer que dentro da casa ela é tão reprimida que ela, quando sai, quando tá na casa dos outros, ela é bagunceira, ela é hiperativa, ela não obedece os pais, ela aproveita a oportunidade de liberdade, tá? Transtorno de oportunidade, de personalidade, estresse também, tá? Às vezes a criança se automutila por estresse, tá? Mudando ali o slide, então, que aí a gente falou do bullying, tá? Da violência também contra a mulher, que aí a gente falou muito sobre isso já. Violência também contra o homem, tá? E aí, para frente, os slides fala muito das outras violências que foram citadas. Então, para encerrar o slide, fala assim: se não vejo na criança uma criança, é porque alguém a violentou antes. E o que vejo é o que sobrou de tudo que lhe foi tirado, tá? Então, eu achei bem forte essa mensagem do Elbert, e que fala que o que quer dizer? Que a gente tem que ver a criança como criança, né? Como ela é, tá? Ver toda essa parte. Então, eu falo para vocês, nós da enfermagem, a gente tem que saber muito como identificar esses sinais. A gente tem que saber muito lidar com uma situação de violência, tá? A criança, ela olha para a gente com sinal de desespero, né? Ela olha para a gente assim com sinal de socorro, tá? Então, a gente observa isso daí não precisa só estar dentro de uma unidade de saúde. Vamos observar, às vezes, ao nosso redor, da nossa família, do nosso convívio social, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos. Às vezes a gente nem imagina que uma criança está sofrendo violência dentro do âmbito social nosso, dentro do nosso círculo de amizade, tá? Então, a gente tem que estar muito atento sobre isso. Eu passei uma atividadezinha para vocês, tá? Que eu falei no início da aula, que alguns entraram depois agora. Então, faça essa atividade para entregar para mim no final do mês. Se eu não me engano, eu acho que é 27, tá? 27 ou 28 é a atividade. Tá lá na pós-aula de vocês. E aí eu quero saber, alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? A Maria que entrou agora em sala, né, Maria? Conseguiu só agora entrar? Sim, professora, mas eu não consegui ver nenhum slide. Ah, tá. Sabe o que é, Maria? É que o slide, que eu terminei de passar o slide já da aula, e lá no encontro 8 tem um slide que fala sobre violência da criança, e ele é em PDF, e PDF não abre aqui. Aí por isso que eu estava explicando para eles lá no encontro 8, tá? Ah, tá bom. Depois eu vou Tá, abrir no meu computador, que eu estou pelo telefone. tá, isso. Aí você abre lá no seu computador, e aí eu expliquei também, são 2 slides que eu dei hoje na aula, tá? Tá bom, professora. Então tá. Pessoal, então alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não? Não, professora,
Tá bem explicadinho. Tá? Vocês estão tendo, quem está acompanhando o tempo inteiro a aula, vocês estão tendo dúvida, pessoal? Como que tá? Tá ruim? O que precisa melhorar? O que vocês dão de sugestão aí? Ou vocês estão entendendo bem? Tá tranquilo, cada um na sua casa? Tá conseguindo entender bem o conteúdo? Para mim tá tudo ok, professora. Tô entendendo tudo. Professora, eu tenho uma dúvida só. As atividades você põe um dia após a tua aula, né, para entrega? Seria ou não? Não, o que aconteceu, Andresa? Essas atividades que eu tinha postado era quando não tinha as aulas ao vivo, tá? Tá. Então, ou seja, agora que a gente está seguindo a sequência certinha das aulas ao vivo, eu não quero mexer no cronograma que eu passei das atividades de data, sabe? Entendi. Então, Mas, ou seja, amanhã tem que entregar dia 7, tá lá naquele cronograma. Isso, E aí tem que ser a no aula dia. lá atrás, Isso, tá. Porque o que eu tava acontecendo? Eu tava fazendo a aula do dia antes de ter ao vivo, eu tava fazendo já a aula do dia de manhã e já fazendo atividade. Aí, como tava lá, por exemplo, pro outro dia ou mais pra frente, eu acabava esquecendo de mandar, entendeu? Que foi o que aconteceu do dia 31. Tá. Então, assim, quem está com atividade atrasada pode me mandar até hoje, tá? Que amanhã eu já vou começar. Eu sempre falo que eu vou lançar, mas sempre aparece algum probleminha, assim, que alguém não conseguiu entrar ou falta de internet. Então, por isso que eu tô dando esses prazos, assim, mais estendidos, tá? Beleza, então. Então, assim... Acho que Pode tá falar. bem, os slides tá bem explicativo, para mim tá tranquilo. Eu tô fazendo os resuminhos, eu baixo tudo e vou fazendo os resumos. Isso, importante. Eu estou frisando em toda a aula ao vivo. Pessoal, estudem, porque quando a gente retornar, a gente já vai retornar com prova praticamente, tá? Porque se tiver uma aula antes da prova, de alguma avaliação, eu vou tentar passar, assim, os tópicos que a gente deu em aula ao vivo, tentar tirar dúvidas em sala de aula, mostrar alguns videozinhos que eu não consegui carregar, né, que não consegue passar aqui e não carrega no portal, tá? Porque eu quero que vocês estudem em casa, para quando a gente chegar com a atividade, vocês estarem, assim, afiados no estudo, tá bom? Porque se a gente tiver só uma avaliação, vai ficar bem puxado, tá? Então, por isso, vocês precisam estudar bastante, tá? A princípio, a gente só viu sobre a violência da criança, tudo sobre adolescente e criança. Então, a atividade de hoje eu vou deixar para final de abril mesmo. Quem quiser já fazer as atividades e me mandando no e-mail, tá? Todos eu respondo recebido, tá? Se eu não responder recebida, é porque ele se perdeu no meu lixo, eu sempre estou entrando no meu lixo, mas às vezes eu não recebi a atividade. Então, me mandem. Falem aqui no grupo, manda pela Naína, tá? Que não está conseguindo me mandar, às vezes coloca o e-mail errado. Mas eu estou salvando todas as atividades de vocês, tá? Prof, só uma dúvida aqui. Essa síndrome aqui do transtorno de personalidade borderline, eu acho. Ela Oi. não é em adulto? Oi, Daiane, ficou abafado o som, não entendi o que você falou. Não, foi a outra colega que falou. Depois dela, daí eu falo. Tá, pode falar, Carolina, ficou meio abafado. Esse transtorno de personalidade borderline, ele não é em adulto? É que como eu peguei esse PDF, ele acabou pegando adulto junto, entendeu? Mas ignore a parte de adulto, que eu não consigo mais excluir essa continuação. Ah, então, tá bom. Tá? Para só lá no criança, só. Tá? Prof. Oi, pode falar, Dani. Não. Hoje é a segunda aula ao vivo ou teve mais? Não, é a segunda. Semana passada a gente não conseguiu ter na segunda-feira. Acabou ficando para terça-feira de manhã, tá? Ah, tá. Por isso. Não era só pra Mas confirmar. aí hoje está certinho, Até eu quero que a Naína cobre depois lá no grupo, tá, Naína?
Tá, prof, eu vou falar lá. Prof, o trabalho que é para entregar é terça-feira, dia 28, ou vai ter outro? Não, é esse aí da atividade para o dia 28. Agora que a gente está tendo aula ao vivo, eu não vou ficar passando atividade para vocês mais. Vai ficar aquele cronograma mesmo que eu tinha passado dos adolescentes. Então, tá? beleza. Porque aí eu acho que acho que é a última atividade, né? 28 de abril, acho que foi a última atividade que eu passei. Depois eu acho que eu não passei atividade. Aí a gente vai conversando mais para frente, porque semana que vem agora eu vou dar sobre o calendário vacinal, tá? Dos adolescentes, falar sobre rede de frios, tá? Eu vou dar uma modificada lá no encontro 9, porque agora é encontro 8 que a gente tá. Tá? As atividades do encontro 8, o conteúdo do encontro 8. Aí, encontro 9, tem umas coisas sobre adolescente, aí eu vou dar uma modificada lá no encontro 9 e 10, tá? E aí eu já vou colocar sobre essa rede de frios. Então, das atividades, só tem até abril mesmo, que essa é a última atividade, tá? Sobre violência com a criança. Tá ok, prof. Tá? Tá tudo certo, então? Até agora sim. Então tá. Aí amanhã vocês podem já lá dar uma conferida, tá? Até no final do dia eu lanço todas as avaliações de vocês, tá? A pontuação de vocês, eu dou a pontuação também por acessar aqui o portal, tá? Ditarem na aula, é importante isso, tá? Eu não vou dar nota muito extensa para a gente poder saber uma organização, eu vou tentar ter uma organização agora, se a gente realmente voltar em maio, para eu poder dar nota para vocês até final de abril, tá? Tá beleza, prof. Tá. Tem mais alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Não. Tudo certo? Então tá, pessoal. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar por e-mail, tá? Ou falar através da Anaína. Tá bom? Ok, então, prof. Então, tá. Me despeço, então, aqui de vocês, tá, pessoal? Tchau. Então, tá. Tchau. Boa semana. Beijos. Tchau, prof. Tchau, beijo.